Em 2022, comemoramos o centenário do primeiro documentário em longa-metragem produzido no mundo. Com o passar dos anos, este gênero audiovisual mostrou diferentes formas criativas de abordar a realidade. Hoje, o documentário está presente no cinema, na televisão e nas plataformas de streaming. Além dos unitários, também temos as séries documentais. Qual a importância de produzir, veicular e assistir documentários? Quais as perspectivas para o formato nos próximos anos? No final do século XIX, as primeiras obras do cinema mundial foram registros de cenas curtas da realidade cotidiana. Em 1922, foi lançado o filme Nanook ou Esquimó, dirigido pelo norte-americano Robert Flaherty, com cerca de 1 hora e 20 minutos de duração. Somente 4 anos depois, surgiu o termo documentário, criado pelo escocês John Grierson, que definiu o formato como tratamento criativo da atualidade. A partir daí, Nanook ou Esquimó, que estreou há 100 anos, passou a ser considerado o primeiro documentário da história. Atualmente, alguns realizadores audiovisuais classificam o filme como uma docuficção. Ele não é propriamente um documentário, porque ele é encenado, né? Os personagens do Nanook e o Esquimó não são exatamente as pessoas que fazem aquela situação. Hoje em dia, a gente chamaria esse filme de um documentário encenado. Pega pessoas locais para fazer um modo de vida que é o modo de vida delas, mas não está filmando a vida real delas como é naquele momento. Não ver o colega em cena, para mim, é a morte. O que podia ter acontecido com a vida dele que levou ele a fazer aquilo? O Brasil é um país de histórias. As melhores estão aqui. A palavra documentário caracteriza o mais importante, que é um filme. Ele é um filme para ser assistido com a mesma postura que uma pessoa vai ver um outro filme normal. Ela espera se emocionar, ela espera ficar surpresa, ela espera um assunto que tem algum impacto. Qualquer documentário que você vai fazer, ele exige uma pesquisa profunda sobre aquele tema. Se é um tema que ele é histórico, você vai ler nos livros, você vai ver jornal, você vai buscar material de arquivo, mas se ele é um tema humano, é também você se debruçar sobre aquele humano e ler livros que te ajudem a entender, seja a questão psicológica envolvida, seja questões sociológicas dali. Então, acho que os documentários, eles exigem a pesquisa que te ajude a entender o mundo que você está indo documentar e muita curiosidade. Muita curiosidade de você ver o que de fato está ali acontecendo. Quando eu proponho um filme, quando eu escrevo sobre um filme, se eu entregar o filme que eu propus é porque eu fracassei. Eu não estava ali escutando o que tinha que ser aquele filme a partir do momento que eu chego e conheço as pessoas envolvidas, o lugar envolvido, a situação envolvida. O risco, é o inesperado, você poder ser surpreendido durante o processo. O processo vai falar para você como que o filme vai se tornar, seja o processo de filmagem ou processo de montagem, Acho que o documentário, para mim, está muito ligado a risco, assim, tá completamente oposto da ficção, que é aquela zona de conforto que você tem tudo sob controle, o ensaio dos atores, a luz e tal. Agora, o documentário que eu gosto de fazer é esse documentário do risco, da guerrilha, de investigar, de ir pra rua, luz natural. Então, é uma linguagem que eu dificilmente acho que vou deixar de fazer, assim, é uma paixão muito, muito grande para mim. O documentário, ele não muda o mundo, Se a gente vive numa época que as pessoas estão interessadas em crimes, em golpes de internet, os documentários e os filmes de ficção vão falar mais ou menos da mesma coisa. Mas ele permite que jovens profissionais e pessoas com pouco dinheiro cheguem à produção audiovisual com a sua criatividade sem tanta necessidade de um investimento de dinheiro mesmo para começar a fazer suas obras. Bom, na base foi o ano de 2007, Eu fiz um documentário aqui sobre 3 skatistas de 3 gerações diferentes, que foi o meu TCC. Foi praticamente o ano inteiro dedicado a esse documentário, que foi muito interessante, porque, primeiro, por ser uma experiência inédita da minha vida, de
dirigir documentário, né? Boa parte do meu documentário eu fiz com o celular, né, cara? E eu uso a linguagem do celular a meu favor, inclusive, né? E aí, 12 anos depois, peguei alguns personagens do filme, né, do documentário, e transformei numa série documental pro canal Off de episódios. Skate é a forma que eu encontrei para me conectar com o mundo e me manter viva. Acho que isso é muito importante para quem está começando. São boas parcerias. E a Mariana Genescar, ela é produtora, a gente se juntou e nós duas, pela primeira vez, conseguimos um financiamento para fazer um longa, e isso foi uma experiência muito transformadora. E daí nasce o Espera Tua Revolta, tentando entender a geração secundarista dos anos 2015, né, 2018, e ele saiu no Festival de Berlim. Aí é um novo momento assim na minha carreira de participar de grandes festivais e de ser um filme muito premiado, o que me leva ao meu último trabalho publicado, que é a série Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. E aí me trouxe uma nova realidade também de o que acontece quando você faz algo que milhões de pessoas assistem e debatem. Um dos maiores julgamentos de São Paulo. Crime passional, como sugere a defesa, ou um assassinato premeditado? Qual narrativa ia vencer? O documentário não é objetivo, nada é objetivo. Aliás, no audiovisual, mesmo se você ligar uma câmera e filmar alguma coisa, mesmo se você não editar, você já tem um recorte. Às vezes eu acho que um purismo em falar do documentário, como se o documentário fosse a verdade, então que a gente não pode interferir. Eu falo, como assim não pode interferir? Tudo é interferência. No momento que você colocou a câmera ali, você está filmando aquela pessoa, ela vai agir diferente por conta daquela câmera. Você gravou um mês daquela pessoa, você vai transformar aquilo ali em 10 minutos, em meia hora de uma sequência. Você colocou uma trilha, você alterou o áudio, tudo é uma criação. As pessoas costumam confiar mais no documentário do que numa obra ficcional. Então, se você pegar um artista, o Jô Soares, que faleceu recentemente, se a gente ver um documentário sobre o Jô Soares, nós vamos ter a tendência a achar que ele é mais verdadeiro do que um filme de ficção que vai contar a biografia do Jô Soares. Então, o fato das pessoas confiarem no documentário pode ser um perigo, porque aí se você usa a forma do documentário para dizer algo que não é verdadeiro ou que não é comprovado, aquela forma, entre aspas, confiável, pode levar à deseducação. Daniel Tupinambá lançou no fim de setembro Janela de Exibição, seu mais recente documentário. Para realizar a obra, ele se infiltrou em manifestações de negacionistas das vacinas de combate à Covid-19. Me infiltrei, ou seja, eu me fiz passar por eles, o que para mim foi muito difícil. Às vezes eu ia com câmera, às vezes eu ia com celular, que eu botava uma trilha, né, eu botava um fone de ouvido, fazia uma cara de mal assim, de preto, neutro, e filmava, e as pessoas achavam que eu era um deles. Ali para mim era fácil, entre aspas, e até mesmo prazeroso filmar, porque é como se fosse uma trilha ao vivo e eu captava as imagens, mesmo com todo aquele horror, com todo aquele negacionismo, com toda aquela repulsa, eu consegui transmutar para filmar de um jeito que fosse útil para a minha obra, né? O cinema e o audiovisual, ele é uma ferramenta poderosíssima para você marcar a presença, para você dar o seu recado, para você falar em qual time você está, em qual lado da história você está, né? One of the longest military dictatorships in the history of Latin America. As emissoras de TV no Brasil, o documentário não é o mais forte. Você tem alguns canais a cabo, por exemplo, que investem no documentário, Canal Brasil, Canal Curta, às vezes a Globo News, mas não é um formato tão forte assim, pensando em canais de TV. Nas plataformas de streaming é forte, sim. Quando eu vou lá fazer Elise Matsunaga e tem um set de entrevista com 18 pessoas e aprendo a dialogar com a equipe, eu como profissional eu saio muito enriquecida. Então acho que as plataformas elas proporcionam um enriquecimento profissional muito grande num lugar. Mas eu sonho em que haja uma multiplicidade de produções disponíveis para que as pessoas possam ver não apenas o que
que está na moda, mas também o que cada um tem lá dentro, que você consiga ver filmes que te conectem com você mesmo de uma forma mais potente. Acho que se tem uma palavra que possa resumir tudo é resistência, né? A resistência ela é capaz de produzir muita coisa boa, muita coisa importante.